Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à transmissão do nosso culto da Igreja Batista de Taitinga, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Espero que você já esteja aí com a Bíblia em mãos. Nesse momento nós vamos ler o Salmo 93. Vou dar um tempinho aí para você abrir, Salmo 93. E diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Ó Senhor, muito obrigado pelas verdades desse salmo. O Senhor está sentado no teu trono, o Senhor reina soberanamente, o Senhor é o Todo-Poderoso em que nós colocamos a nossa confiança. Em todo e qualquer momento, em qualquer circunstância, podemos descansar nas tuas mãos de amor, as tuas mãos que governam o universo, governam a nossa vida e têm planos bondosos para nós. Que possamos, ó Deus, responder em adoração, em louvor, em obediência, em santidade, a toda a tua bondade, a toda a tua majestade. Nos abençoa, Senhor, nos dá um tempo precioso, abençoe os meus irmãos, os seus lares, que eles possam ouvir a tua voz hoje, possam se quebrantar na tua presença, por meio da tua palavra, Senhor, que o teu Espírito opere em seus corações, eles possam ouvir a palavra cantada, a palavra pregada, a palavra orada aqui, Senhor, e possam ser edificados pelo teu poder. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua Muito bem, meus irmãos, antes de irmos para o momento da palavra, só dar aqui aqueles avisos, né? Primeiro aviso, os nossos dízimos e ofertas estão sendo realizados por meio online, então vai aparecer aqui para você
a conta da nossa igreja, tá? Fique à vontade para ofertar, para dizimar. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco, tá? O segundo aviso é sobre as nossas redes sociais. Você possa nos seguir lá no Instagram, por exemplo, para que você possa ficar atualizado das nossas atividades. Lá nós estamos sempre colocando as informações acerca das atividades da nossa igreja. E que também você possa curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, compartilhá-lo com alguma pessoa que você queira edificar, porque fazendo isso, através dos comentários, das curtidas, né, por que a gente pede isso sempre? Porque fazendo isso, a plataforma do YouTube, aqui o algoritmo, né, o sistema do YouTube, ele identifica, ele entende que esse vídeo ele é relevante, ele é bom para ser enviado para mais pessoas. Isso faz com que a nossa mensagem ela chegue mais longe. Então, sem mais demora, eu quero convidar você hoje a abrir comigo a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15, versículo 6. Provérbios capítulo 15, versículo 6. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens aqui no livro de Provérbios, e nós estamos falando um pouco também sobre sabedoria financeira. Esse texto que nós vamos ler agora, Provérbios 15, 6, tem algo a nos ensinar nessa área, mas ele fala muito também sobre boas escolhas. Na verdade, o tema da nossa mensagem hoje é escolha o melhor. Escolha o melhor. E nós vamos entender isso a partir da leitura desse texto. Provérbios 15, 6, diz assim a palavra do nosso Deus: a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Até aqui, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, muito obrigado por Tua palavra santa e bendita. Que o Teu Espírito possa, Senhor, essa noite, ir além das limitações do pregador e possa operar poderosamente mudanças na vida dos meus irmãos. Possa ir no mais profundo dos seus corações, abrir os seus olhos espirituais para enxergarem o Senhor e para terem um desejo renovado pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Nos abençoa aqui, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, como eu disse, o tema da nossa mensagem hoje é escolha o melhor. Escolha o melhor. Isso parece meio óbvio, né? Afinal de contas, todos nós estamos sempre tentando escolher o melhor. Ninguém quer o pior para si, né? E se aparecer alguém para a gente dizendo assim, não, eu desejo assim, apenas as coisas ruins para a minha vida. Eu só desejo aquilo que vai me trazer prejuízo. É isso que eu desejo todos os dias. Então a gente já vai começar a olhar meio estranho para essa pessoa, entender que talvez ela está com algum problema aí. Mas, embora seja uma ideia óbvia de buscarmos escolher o melhor, nós temos um problema na hora de colocarmos em prática. O problema é porque nem sempre nós olhamos e avaliamos as coisas como elas realmente deveriam ser avaliadas. O que é o melhor? Às vezes nós olhamos para as coisas e julgamos as coisas apenas da nossa perspectiva. Então, para a gente, o melhor é aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos traz prazer, aquilo que nós desejamos, né? Então, olhamos diante de duas opções e pensamos, isso daqui com certeza é o melhor para nós. O problema é que a nossa ótica nem sempre está correta, a nossa visão nem sempre está correta. Aquilo que julgamos ser o melhor nem sempre é o melhor. E por isso mesmo, nós precisamos de uma perspectiva melhor. Nós precisamos da perspectiva de Deus, aquele cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Precisamos saber o que Deus considera melhor. E então buscar o direcionamento de Deus em cada circunstância, em cada ocasião, para avaliarmos se de fato o que estamos escolhendo é o melhor ou não. Por exemplo, o que é melhor? Comer ou sentir fome? É claro que de imediato nós vamos dizer comer. Óbvio que comer. Mas depende. Dependendo da circunstância,
talvez pela perspectiva de Deus, o melhor seria para você, para a sua vida, tirar um tempo de jejum, um tempo onde você não vai estar comendo, com o propósito de buscar mais da presença do Senhor, buscar mais do direcionamento do Senhor. Nós falamos recentemente, está aí gravado no YouTube, né? Falamos uma mensagem, uma live aí sobre jejum. Então, o que é melhor? A riqueza ou pobreza? É claro que nós vamos responder de imediato: riqueza, porque estamos pensando na nossa circunstância, estamos pensando na nossa vontade, no nosso interesse, mas às vezes rejeitar uma oferta que parece boa, uma oferta que parece trazer muitos benefícios, será o melhor da perspectiva do Senhor. Então nós precisamos estar alinhados com Deus, precisamos estar conectados com Ele, precisamos conhecer a vontade do Senhor e amar essa vontade, ter desejo de obedecer essa vontade, para que quando as coisas aparecerem diante de nós, nós não sejamos precipitados, rápidos demais em tomar uma decisão e dizer, isso é o melhor. Mas nós possamos primeiro procurar o Senhor, questionar o Senhor. Senhor, o que Tu considera melhor? Então hoje, o nosso texto aqui que nós temos diante de nós, apenas um versículo, né? Capítulo 15, verso 6 de Provérbios, ele nos mostra aqui o contraste entre duas pessoas que fazem escolhas e têm resultados diferentes. E eu penso que o Senhor, Ele quer nos ensinar algumas coisas importantes. O texto diz, verso 6, a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. A casa de um justo tem muito tesouro, mas o rendimento aqui, as finanças, né, a receita financeira do ímpio, ela só tem perturbação. O que o texto está querendo dizer para nós? Primeiro, vamos olhar os contrastes. O primeiro contraste é entre o justo e o ímpio. Nós já temos falado sobre esses dois personagens nas nossas exposições em Provérbios, hoje vamos lembrar rapidamente mais uma vez. E o outro contraste é entre o que é acumulado na casa do justo, que ele fala aqui são tesouros, e o que é acumulado na casa ou nos rendimentos do ímpio, que são os problemas, as perturbações. O que esses dois aqui estão juntando? Eles estão fazendo escolhas, eles têm uma perspectiva, e através dessas escolhas que eles estão fazendo, eles estão obtendo um resultado. Que resultado é esse? Antes de ver aqui o resultado das suas escolhas, vamos lembrar, quem é o justo? O justo não é alguém que nunca peca, que nunca comete nenhum pecado. Não, por quê? Porque somos todos pecadores. Querendo ou não, uma vez ou outra nós vamos tropeçar e não vamos fazer o que nós deveríamos. O que nós não somos mais é amantes do pecado, escravos ao pecado. Então, nós hoje temos um novo desejo colocado dentro do nosso coração, de que nós queremos fazer a vontade do Senhor. E quando tropeçamos e caímos, nós não ficamos mais caídos, porque o Espírito de Deus nos dá poder para nos colocar de pé e continuar obedecendo ao Senhor. Então o justo é aquele que tem prazer no Senhor, nas coisas do Senhor. Ele quer fazer o que agrada ao Senhor, e quando ele tropeça, ele não continua ali agarrado ao pecado, mas ele se arrepende, ele se quebranta, ele dá as costas para o pecado e continua andando com o Senhor. Então aqui o justo, ele tem aqui acumulado alguns tesouros. É muito interessante, né? Fala que a casa dele, uma ênfase aqui em algo que não diz respeito apenas a ele, mas diz respeito às pessoas que estão junto com ele, próximas a ele, a sua casa. E a prioridade dele, o que é que marca a vida dele? Ele é descrito aqui como o quê? Justo. Justo. Então a prioridade dele, o que ele está tentando fazer, as suas escolhas diárias dizem respeito à vontade do Senhor, ao que o Senhor quer, ao que agrada a Deus. É por isso que ele é justo. E o que ele está colhendo das suas escolhas, o que o texto chama aqui de tesouros. Tesouros, tá? Ele anda com Deus, ele quer obedecer a Deus, ele tem prazer na vontade do Senhor e ele colhe tesouros. E é muito interessante que tesouros, no livro de Provérbios, não necessariamente tem a ver com riquezas, tá? Não é que ele está colhendo muito dinheiro, não, nós já vimos aqui um pouco também da ideia do shalom, né? A ideia da palavra shalom, ela tem muito a ver com harmonia, ela tem muito a ver com uma certa estabilidade.
Então, tesouros aqui, nesse contexto, também tem a ver com isso. Nós vamos poder olhar hoje aqui os vários versículos onde ele vai falar, escolha o que é melhor a riqueza longe de Deus ou a pobreza ali na presença do Senhor? Então, o justo que está escolhendo a vontade do Senhor, mesmo ali em algum tipo de dificuldade, ele ainda tem ali um tesouro consigo. Nós vamos entender depois o que é, tá? Mas é claro que também é verdade que aquele que está tentando fazer a vontade do Senhor, tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor, é alguém sábio, é alguém que não vai ficar desperdiçando, é alguém que sabe investir de maneira correta, e o Senhor tende a abençoar essa pessoa também no que diz respeito a questões materiais, financeiras, porque ele sabe que essa pessoa vai usar aquilo de maneira que glorifica o seu nome, de maneira que o agrada e de maneira que causa bem para aqueles que estão ao seu redor. Ok, mas o outro aqui que é apresentado é o ímpio. O ímpio é alguém que não anda em sinceridade com Deus. O seu coração não está em Deus. O seu desejo não está em fazer a vontade do Senhor, obedecer a Deus, naquilo que traz prazer ao próprio Deus. Ele só pensa naquilo que é melhor para ele. Ele avalia as coisas, as circunstâncias, as suas escolhas são tomadas de acordo com aquilo que lhe vai dar prazer, de acordo com aquilo que ele almeja e que vai satisfazer algum tipo de desejo. Nesse caso aqui, ele está de olho no quê? O que o texto enfatiza? Os rendimentos. A receita, se a gente fosse traduzir para os nossos dias aqui, né? A sua conta no banco. É com isso que ele está preocupado. As escolhas que ele está fazendo visam apenas a sua conta bancária. Ele só está preocupado em amontoar mais e mais dinheiro, mais e mais riquezas. Só que, ao manter o seu foco nisso, o que é que ele traz para si? O que ele está juntando? O texto diz, perturbações, problemas. E aqui, nós temos uma palavra muito interessante, tá? Essa palavra, perturbações, problemas, é uma palavra que quando ela aparece, geralmente ela aparece num contexto em que traz dificuldades, né, que atinge outras pessoas ao redor. Não é que o ímpio está trazendo problema só para ele. Ele está trazendo problemas também, dificuldades também, perturbações também para aqueles que estão próximo dele. Um outro detalhe é que o público aqui do livro de Provérbios, aqueles que estão recebendo esse livro, que leem esse livro, né, o público original, esse público era um público muito familiarizado com a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Eles conheciam muito bem as histórias, né, as grandes histórias, especialmente ali na lei de Moisés. Então, ele é um público familiarizado com as grandes narrativas, os grandes personagens das Escrituras do Antigo Testamento. E aí, uma coisa interessante é que uma das histórias bem conhecidas desse público, que vai aparecer em Josué, por exemplo, vai aparecer em 1 Crônicas também, vai aparecer inclusive depois, né, no Novo Testamento, em Apocalipse. Nota, era uma ideia era um personagem bem conhecido, uma história bem conhecida, a ponto de João, já no último livro da Bíblia, né, Apocalipse, ele fazer menção a esse personagem, a essa história. De quem é que eu estou falando? A história de Acã. Acã. Não sei se você lembra de Acã, vou já falar um pouco sobre ele, mas sabe qual é a raiz da palavra Acã? Ou melhor, sabe qual é a raiz da palavra que perturbações, né? Problemas? A palavra que é usada aqui, a raiz dela é ahar. E essa palavra ahar, ela também é utilizada como o nome de Acã. Ela aparece em 1 Crônicas capítulo 2, verso 7, e ali é o nome Acã. Acã é ahar, ok? E por que isso é importante para nós? Porque talvez, muito provavelmente, ao ler esse texto e ver que aquele que está interessado apenas em tesouros, apenas em benefícios, em ganhos pessoais, financeiros, esse vai trazer problemas para si, e a palavra raiz é ahar. É muito provável que essas pessoas, ao lerem isso, se lembrassem imediatamente
daquele Ahar lá do Antigo Testamento. Aquela história bem conhecida de um homem que também olhou apenas para os seus próprios interesses e não para os interesses do Senhor e trouxe problemas, perturbações. Então, eu quero contar para você aqui, se você não lembra, rapidamente um pouco da história de Acã, tá? O pecado de Acã. Ele está lá em Josué, capítulo 6, capítulo 7. E qual era o contexto ali? Deus, ele tinha prometido ao povo ali, o povo estava numa batalha contra a cidade de Jericó, e Deus tinha prometido ali dar vitória sobre aquela cidade. E aquela cidade era muito difícil de você conquistá-la, porque ela tinha suas muralhas que pareciam aparentemente ser intransponíveis. Como é que o povo ia conquistar? Já haviam tentado várias vezes conquistar aquela cidade. Como é que eles iriam conquistar? E Deus está ensinando para o povo, olha, a vitória de vocês está nas minhas mãos. Vocês querem ter vitória, vocês confiem em mim. E me obedecem, façam o que eu mandar. E Deus mandou lá o povo dar aquelas 7 voltas, a história é bem famosa, né? Tocar as trombetas, e então as muralhas da cidade caíram por terra. Deus entregou a cidade nas mãos do seu povo, ok? Só que Deus tinha ordenado para aquele povo que quando eles entrassem ali e eles capturassem ali os despojos daquela cidade, eles deveriam queimar aqueles despojos, não deveriam ficar com nada para si, e a parte do ouro, da prata, eles deveriam levar para o tesouro do Senhor. Então, foi esse o mandamento que Deus deu. Só que o que aconteceu? Entra Acã na história. Josué, capítulo 7, verso 20, fala para nós aqui o que aconteceu. Abra lá comigo. Depois da Torá, né, depois do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, depois de Deuteronômio, você tem Josué. Josué, capítulo 7. Vamos ver o que diz o verso 20. Acã respondeu, aqui quando ele foi questionado, se ele havia realmente, Deus ele revelou para Josué, e então Josué foi lá e confrontou Acã, e então ele respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então Acã desobedece a Deus. Ele vai e toma para si aquilo que Deus disse que ele não deveria, que ninguém em Israel deveria tomar. Deus acabou de dar vitória para o povo, e Deus espera apenas que esse povo obedeça a ele nessa questão. Acã cobiça, Acã vê a oportunidade, ele se agarra àquilo, ele esconde. E aí qual é a consequência disso? Depois de tomar Jericó, o plano agora é tomar a cidade de Ai, que está ali próxima. E então, eles vão dar uma olhada na cidade de Ai, e eles voltam e prestam um relatório para Josué, e eles dizem assim, olha, não precisa nem cansar o nosso exército, porque Ai é uma cidade frágil, uma cidade pequena, eles não têm lá muitos guerreiros, não vão conseguir nos resistir, vamos mandar apenas 3.000 soldados e eles vão resolver o problema. Precisa botar o exército todinho, não precisa cansar o povo, tá? 3.000 soldados resolvem. O que acontece? De onde é que vem a vitória do povo de Deus? Do próprio Deus. Agora esse povo está em desobediência. E qual vai ser o resultado? Deus não vai abençoar essa investida militar. E aí, a frágil cidade de Ai põe em fuga o exército do povo de Deus. Que vergonha! Que derrota militar! E qual é a preocupação agora? Os povos vão saber. E eles vão se juntar, e quando eles souberem, eles não vão mais temer o nosso exército, eles vão nos atacar. E eles vão nos destruir. E é muito interessante que Josué, ele tem um coração no Senhor, e ele vai e ele coloca inclusive assim, Senhor, o que será do teu grande e poderoso nome?
quando esse povo vier destruir o teu povo. Bom, isso é um resumo da história, nós ainda vamos ver mais alguns detalhes. Vamos voltar aqui para Acã, tá? Acã só pensou em si mesmo. Acã estava diante de um momento onde ele deveria fazer uma escolha. E a escolha da perspectiva de Deus era qual? Obedecer ao Senhor. Era queimar o que deveria ser queimado, entregar para o tesouro do Senhor o que deveria ser entregue. Mas Acã só pensou no seu próprio lucro pessoal. Acã só pensou no seu próprio desejo. O texto diz que ele cobiçou, ele desejou. E ele não ligou para o que Deus tinha a dizer. Ele não estava nem aí para qual era a vontade de Deus. E muito menos também para o fato de que aquilo poderia afetar aqueles ao seu redor. Ele não ligou se Deus ia trazer algum tipo de juízo sobre a nação de Israel por causa dele, porque ele era parte daquele povo que estava em aliança com Deus. Se traria algum tipo de consequências para a família dele. Ele não creu. A sua cobiça o cegou, colocou um véu de incredulidade, ele não creu naquilo que Deus estava ordenando fazer. E portanto ele não obedeceu, ele olhou somente para os seus interesses. Dá uma olhadinha comigo de novo lá em Josué, capítulo 7, verso 1. Josué, capítulo 7, verso 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Por causa do pecado de Acã, da cobiça pecaminosa, da má escolha de Acã, que olhou só para os seus interesses, a ira do Senhor se levantou contra Israel. Agora vamos para 1 Crônicas, capítulo 2, verso 7. Um pouquinho mais à frente. 1 Crônicas, capítulo 2, verso 7. O filho de Carmi foi Acar, ou Acã. Lembra da palavra que eu falei para vocês? Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. É muito interessante que há um trocadilho aqui. Ahar, que é Acã, ele causou desgraça. E essa palavra, causar desgraça, é uma palavra só. É oher. Ahar, oher. Acã causou desgraça. Acã, e aqui a mesma palavrinha lá, a mesma raiz, causou perturbação, problemas. Acã, o perturbador, o que traz problema, desgraça para a nação de Israel por causa do seu coração infiel, incrédulo, cobiçoso, por causa das suas más escolhas, com os olhos fixos apenas na sua própria vontade, no seu desejo, no que ele pode adquirir, e não na vontade do Senhor. E a lição que já surge para nós aqui é: você quer decidir o que é melhor por você mesmo, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus prazeres, de acordo com os seus desejos. Você quer ser lei para você mesmo, quer tampar os ouvidos para o Senhor, não está preocupado em avaliar as suas escolhas, em tomar as suas escolhas da perspectiva de Deus, de acordo com aquilo que agrada aquele que nos criou. Pois se esta é a maneira como você procede nas suas escolhas, o que o texto está dizendo é que essa é a postura de um ímpio. É o mesmo tipo de postura que Acã teve. Ele só olhou para os seus próprios benefícios. Dá uma olhada comigo agora em Josué capítulo 7, volta lá para Josué de novo, 7, os versos de 10 a 15. Olha as consequências. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou,
violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Quando Acã tomou aquela decisão de desobedecer a Deus, de avaliar as coisas apenas pelo seu coração pecador, pelo que ele desejava naquele momento, ele deve ter pensado, que ótima oportunidade. Ninguém vai notar esses poucos quilos que eu estou pegando aqui de prata, de ouro, essa capa, quem vai perceber? E de fato ninguém tinha percebido, porque havia muita coisa ali dentro daquela cidade. Ninguém vai ver. Vai ser só dessa vez, talvez, né? Isso parece muito aquela atitude de algumas pessoas, quando a ocasião para pecar aparece, e Satanás vem com toda sorte de ideias pecaminosas desse tipo. Ninguém está vendo, todo mundo faz. Vai ser só dessa vez aqui, é tão pouco. Quem vai ligar para isso? Deus liga, Deus se importa. Deus não quer um compromisso pela metade. Ele quer um coração que ama fazer a vontade dEle. Um coração que ama estar com Ele, que quer as coisas do Senhor, as coisas que trazem glória ao nome dEle. E se Ele diz, faça assim, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, o meu coração deve desejar obedecer, para que o Senhor se alegre comigo. E essa não foi a atitude de Acã. Então Deus aqui disse para Josué, eu vou revelar quem pecou no meio de vocês. É basicamente isso que Deus está dizendo. Então você vai juntar todo o povo amanhã, o povo vai se reunir diante de mim, e eu vou dizer para você, primeiro traga a tribo tal, dessa tribo venha o clã da família tal, desse clã venha a família tal, e dessa família venha o homem tal, e aquele homem ali que eu escolher no final, eu vou revelar que é ele quem pecou contra Israel. Até aqui ninguém sabia que tinha sido Acã. A gente não sabe muito bem qual foi o método usado por Deus aqui, se foi algum tipo de revelação especial, se foi o famoso tirar sortes, né? Não sabemos, o texto não detalha para a gente, mas o fato é que o processo foi iniciado. E depois do pecado de Acã aqui, ninguém vai me encontrar, ninguém vai perceber, ninguém vai saber, está escondidinho lá, ninguém sabe de nada. O que vai acontecer? Primeira vergonha. À medida que, imagina ele naquele momento, a tribo dele foi escolhida. Opa, a minha tribo está chegando perto de mim. Depois, o clã dele. Depois, a família dele. Imagina a vergonha começando a tomar conta de Acã. Será que eu vou ser exposto? Será que vão me descobrir? A angústia no seu coração. É muito interessante. Por que Acã não levantou logo a mão e disse assim, fui eu. Talvez houvesse uma esperança no seu coração de, eu não vou ser descoberto. Está chegando perto de mim, mas não vão me pegar. Eu vou ficar caladinho, eu vou ficar aqui na minha. Quem sabe vai ter algum erro aí no meio. Olha a incredulidade.
Talvez não seja Deus que está falando, é coincidência. Quantas pessoas, né? Vem Deus agindo, Deus trazendo consequências, Deus mostrando. Não é coincidência, é coincidência. Não creem que Deus governa o universo. Não existem coincidências no plano de Deus. E a sua angústia, ela vai aumentando até que enfim a desgraça o encontra. Ele é exposto, ele é descoberto, Deus mostra quem pecou. E só aí ele vai confessar o seu pecado. E só aí ele vai mostrar onde escondeu. E o resultado de tudo isso, meus irmãos, é que Acã roubou das coisas de Deus. Acã tocou nas coisas de Deus. Ele tocou no que não deveria ter tocado. Ele desobedeceu ao Senhor. E Deus então vai tocar nas coisas de Acã. E Deus vai tirar tudo das mãos de Acã. Inclusive a sua própria família é destruída nessa ocasião aqui. Por quê? O texto não nos dá detalhes. Talvez a sua família tenha sido conivente. Ele chegou com aquilo, a sua família sabia. O texto não nos dá detalhes, a gente só pode conjecturar aqui. Mas o fato é que o pecado de Acã não afeta apenas Acã. Ele afetou toda a nação de Israel. E ele afeta em especial, com mais profundidade, a sua própria família. O pecado ele nunca vem desacompanhado. O pecado sempre vem pronto para afetar quanto mais pessoas ele puder. Quanto mais ele puder destruir. Sabe aquelas pessoas que estão em algum tipo de pecado, por exemplo, envolvidas com algum vício. Não, eu só estou prejudicando a mim mesmo, a minha vida. Não. Você está prejudicando a sua vida, você está prejudicando aquelas pessoas que estão perto de você, as pessoas que amam você. Por tabela, para sustentar o seu vício, você está incentivando, encorajando toda uma comunidade criminosa que se beneficia daquele vício. Imagina lá alguém, está lá envolvido com drogas, está lá a família chorando, triste, né, deprimida porque vê a pessoa se acabando, afundando. Dinheiro que ela poderia usar para o bem da sua casa, da sua família, ela está usando naquele vício desgraçado. E os criminosos estão lá, aumentando o seu poder, vendendo para mais e mais pessoas, porque tem um público consumidor. Então o pecado ele não vem para destruir só a vida daquele que está envolvido diretamente, ele afeta as pessoas ao redor também. E esse é o problema aqui de Acã. Ele é destruído, toda a sua casa juntamente com ele. Volta lá para Provérbios 15, 6. Provérbios 15, 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação, desgraça. Suas escolhas estão sendo tomadas assim como Acã, olhando somente para o lucro pessoal, olhando somente para o que você pode obter. O que o texto está dizendo para nós é que no final das contas isso vai trazer desgraça. Desgraça não somente para você, mas para aqueles que estão ao seu redor, muito provavelmente também. Mas a primeira parte do texto aqui, ela nos diz: a casa do justo contém grande tesouro. Com o justo, com aquele que quer obedecer ao Senhor, quer fazer a vontade do Senhor, que ama o Senhor, está numa aliança com Deus. Esse não, a sua casa é abençoada pelo Senhor. Quem nós poderíamos contrastar aqui com Acã? Quem era aquele que foi declarado justo por sua fé lá no povo de Israel? O pai da nação, o pai da fé, Abraão. Abraão seria um bom exemplo aqui para nós, contrastarmos com as más escolhas de Acã, porque Abraão também teve uma ocasião em que ele pôde, na verdade não só uma, né? Ele teve algumas ocasiões em que ele também teve de fazer escolhas. E como Abraão tomou as suas escolhas?
Foi a semelhança de Acã? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas dessas ocasiões. Em especial, eu quero lembrar para vocês aqui a atitude que Abraão teve lá em Gênesis capítulo 13 e capítulo 14. Primeiramente, vocês lembram que Abraão obedeceu ao Senhor, ele saiu lá do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e ele começou a caminhar na direção de uma terra que ele não sabia onde era ainda, mas que Deus o mostraria, que Deus o levaria para lá e o daria para Abraão aquela terra, uma terra boa, uma terra próspera, uma terra onde mana leite e mel, né? Que terra maravilhosa, é muito interessante, né? Quando a gente escuta essa expressão, né, mana leite e mel, a gente pensa no mel de abelha, né? Vai chegar lá e vai ter um monte de abelha em todo canto, né? Por ter tanto mel. Mas ali, na verdade, o texto está se referindo ao mel silvestre, ao mel de tâmaras, tá? Então, que é uma planta lá bem comum, bem há muitas delas, né? Naquela região ali de Canaã, né? De Israel, Jerusalém, o lugar para onde Deus levaria Abrão. Aqui ele ainda era Abrão, ainda não tinha mudado o nome para Abraão, certo? Então Deus prometeu essa terra maravilhosa para Abrão. E ele foi em obediência ao Senhor. E ele levou ali a sua esposa, sua família, e ele levou quem? Um sobrinho com ele, Ló. E Deus começou a abençoar Abraão e Ló, e de forma que eles aumentaram ali os seus recursos, né? Abrão tinha os seus servos, e Ló, seu sobrinho, também tinha os seus servos. Mas chegou um momento em que esses servos começaram a brigar entre si, e aquilo começou a trazer um problema familiar para Abrão. Então eles discutiam, eles brigavam por causa de poços, né, daquela região, onde é que o rebanho de um e o rebanho de outro ia pastar, e eles começaram a brigar por todas essas coisas. Abrão aqui ainda, teve então que tomar uma decisão. Ele chamou o seu sobrinho Ló, e ele disse, olha, essa terra onde nós estamos aqui é uma terra vasta, uma terra boa, e não é bom que a gente fique brigando, e nem que os nossos servos fiquem brigando um com o outro. Nós somos parentes, nós somos família. Então, faça o seguinte, meu sobrinho, escolha a terra que você quer. Para onde é que você quer ficar? Escolha. Abrão, como tio, como líder do clã, era dele o direito de escolher. Ele deveria chegar e dizer assim, eu vou ficar nessa parte aqui, meu sobrinho. Então você pode ir para outro local. Mas olha aqui como Abrão toma a sua atitude. Olha como ele não está pensando só nele mesmo. Olha como ele está pensando na família. Como ele está pensando no bem ali, daqueles que estão com ele. Então ele vai para Ló e ele diz escolha. Ele passa para Ló o direito de escolha. E então Ló, ele olha para a região, na direção ali de Sodoma e Gomorra, né? E ele vê que é uma região muito próspera, uma região muito frutífera, com muitos poços, e ele diz, é para ali que eu vou. Posso escolher? Então eu vou escolher esse daqui, porque, né, é melhor. E fica tudo beleza. E eles dividem ali a terra e vão para lá. E aí a gente chega em Gênesis 14, e o que acontece? Nessa migração aí de Ló, ele acaba se estabelecendo em Sodoma. Só que 5 reis, ali daquela região, eles decidem atacar 4 regiões ali, né? 4 reis. Então é a famosa guerra dos 5 reis contra os 4 reis. E dentre desses reis aqui que vão ser atacados, está quais cidades? Sodoma e Gomorra. E Ló estava onde? Lá dentro de Sodoma. E os 5 reis vêm com poder sobre os 4 reis e eles tomam aquela região. E eles levam não apenas todos os bens de Sodoma, por exemplo, mas eles levam as pessoas de Sodoma também, para serem seus escravos. E entre elas está quem? Ló e a sua família. Só que um servo de Ló consegue fugir. E ele vai até Abrão e chega ali e ele conta para Abrão a situação. O que Abrão faz? Ele reúne os seus familiares ali. Ele tinha ali já um mini exército treinado, 318, né, o texto vai dizer. A primeira reunião dos 318, né? Não. Não era esse tipo de reunião aí não. E ele reúne lá e também alguns aliados que ele tinha feito ali naquela região. E com eles, ele vai em busca do seu sobrinho e vai guerrear contra esses 5 reis. E o que acontece? Porque Deus estava com ele, ele vence. A vitória do povo de Deus é Deus. Então ele vence e ele traz de volta o seu sobrinho
Ló, e traz ali todo o despojo juntamente com ele também. Tem ali o momento do encontro dele com Melquisedeque, nós não vamos ter tempo aqui para tratar dessa questão, não é o foco, tá? Mas o que acontece? Primeiramente é que Abrão, ele toma escolhas a partir de uma perspectiva muito diferente da perspectiva de Acã. E aqui, depois de resgatar o seu sobrinho, ele tem uma nova oportunidade de tomar escolhas, que envolve a questão financeira novamente. E olha como é que ele toma suas escolhas. Gênesis 14, vamos dar uma olhadinha. Verso 21 até o capítulo 15, verso 1. São poucos versículos. Gênesis 14, verso 21 até o capítulo 15, verso 1. Olha o que o texto diz. O rei de Sodoma, depois que Abraão voltou com tudo, resgatando tudo, com todo o dinheiro que tinha sido roubado, com as pessoas que tinham sido levadas como escravas, o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci a Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ané, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Antes de ler o verso 1 do capítulo 15, olha aqui Abrão. Ele vai tomar uma escolha, ele tem agora direito, o rei está dizendo assim, ó, fique com esse dinheiro aí, fique para você. Por que não aceitar? O próprio rei está dizendo que ele pode ficar, por que não aceitar? Mas Abrão, antes de tomar a sua escolha, ele vai olhar para a questão da perspectiva de Deus. Como é que vai ficar o nome de Deus? Deus está mostrando aqui, foi Ele que me deu essa vitória. E tudo que eu conquistar, qualquer coisa que eu conquistar, vai ser um testemunho para a glória desse Deus. Um testemunho de que é Ele que cuida de mim, é Ele que me abençoa. Agora, se eu aceitar isso daqui, vai chegar um momento em que esse rei vai querer diminuir esse testemunho, diminuir a glória de Deus. Ele pode dizer o seguinte: fui eu que enriqueci Abraão, eu que dei esse dinheiro aí para ele. Então Abrão, ele rejeita uma proposta legítima, mas por causa de Deus, da glória de Deus, do nome de Deus, da fama de Deus, ele rejeita. Então, olha o que acontece aí no capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. O justo, a casa do justo, como é que diz lá, Provérbios capítulo 15, verso 6, a casa do justo contém grande tesouro, não tema, Abrão, eu vou te dar a grande recompensa. Porque Abrão temeu o Senhor, porque as decisões de Abrão são tomadas para a glória de Deus, são tomadas para a honra do nome de Deus. Deus então tem prazer em abençoar aqueles que andam com Ele, que tem prazer nele, que buscam fazer a vontade dEle. Abrão, irmãos, não escolhe baseado em lucro pessoal, visando riquezas ou prazeres temporais. É muito interessante que, inclusive, em Hebreus capítulo 11, ele vai nos dizer que quando Abrão deixou a terra lá da sua parentela, para ir para a terra que o Senhor ia mostrar para ele, Abrão não estava olhando só para uma terra física na qual ele ia pisar e ia viver com sua família. O texto diz que ele estava indo para lá porque os seus olhos viam uma terra superior, uma pátria superior, que tem fundamentos. Ele via a cidade que Deus tinha para dar para ele. Então, Abrão, ele abre mão de oportunidades legítimas por causa de Deus, porque para ele a prioridade nas suas escolhas é a vontade
de Deus, é a honra de Deus, a vontade do Senhor é mais importante do que meramente ganhar dinheiro, do que meramente aumentar as riquezas. Quão diferente é Abrão de Acã. Abrão e sua casa são abençoados e protegidos. A casa do justo tem grande tesouro, porque Deus está no meio deles. Mas Acã e a sua casa são destruídas, porque os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação, perturbação, desgraça. O que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeiro, nós devemos olhar para tudo isso e nos questionarmos como têm sido as nossas escolhas. Nós temos buscado o melhor mesmo, da perspectiva do nosso Deus, ou nós temos tomado as nossas decisões baseadas apenas no nosso prazer, na nossa vontade, nos nossos interesses, no que vai nos trazer vantagens pessoais? Temos agido como Acã, ou temos agido como Abrão? Temos consultado o Senhor? Pastor, como é que eu posso consultar o Senhor para tomar as minhas decisões? Busque conhecer a sua palavra. Na palavra do Senhor, nós temos os princípios daquilo que agradam a Ele e que nos ajudam a aplicarmos a nossa vida e tomarmos decisões que trazem glória a Ele. Não é isso que nós temos aqui estudado no livro de Provérbios? Esses princípios aqui de sabedoria para tomarmos nossas decisões. Ore ao Senhor. Muitas vezes Deus ele vai colocar um peso no seu coração, para que você possa, Ele vai abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ter uma visão mais clara, e assim tomar decisões que trazem glória ao seu nome. Busque bons conselheiros, busque irmãos sábios, que conhecem a palavra de Deus, que podem te ajudar nas tuas escolhas. Mas será que antes de tomar uma decisão você tem ido aos pés do Senhor? Lembra daquele caso lá que Tiago conta de um homem que faz os seus planos e diz assim: bom, eu vou viajar para tal lugar, eu vou ali passar um ano e eu vou fazer comércio ali. E Tiago vai dizer: você está louco, homem. Como é que você faz esses planos e não leva a Deus em consideração? Por acaso você tem poder sobre a tua vida, sobre um dia sequer? Está aí o tempo que nós estamos vivendo, mostrando para nós que a nossa vida é frágil, que nenhum de nós tem poder sobre ela, para aumentar nem um segundo sequer. Antes, Tiago vai dizer, você deveria dizer: se Deus quiser, eu farei isto e farei aquilo, porque as nossas mãos estão, a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso Rei do Universo, que governa sobre tudo e sobre todos, e que tem a palavra final, e tem poder para realizar. Então vá para Ele, se coloque nas mãos dEle, confie nele, espere dEle o resultado. Lá em Tiago também ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele tem prazer em dar. Ele tem muita sabedoria e tem prazer em dar. Mas será que temos consultado ao Senhor? Ou somos apressados demais, rápidos demais na hora de tomarmos as nossas decisões e olhamos somente para o que nós queremos e para o que nos trará vantagens? Eu gosto, irmãos, de contar ilustrações, dar testemunhos, exemplos de outras pessoas que não eu. Gosto de falar do que Deus fez na vida de outras pessoas. Mas aqui, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma ocasião da minha vida, e que inclusive é conhecida dos irmãos, né? Houve um momento que eu recebi uma proposta para ir para um outro lugar, servir numa outra igreja, uma igreja séria, pelo que me foi passado, pelo que me foi relatado, tá? E inclusive assim, os benefícios materiais eram enormes, assim, é um salário que eu nunca imaginei na minha vida, sonhei, né? Ainda tinha plano de saúde, ainda tinha casa pastoral lá, e disse que a casa era maravilhosa, eu não cheguei aí lá não. Ainda tinha escola para as crianças e tudo mais. E aí o que eu fiz? Eu avaliei a circunstância e eu vi, bom, Deus tem abençoado a minha vida aqui com a minha família. Eu estou vendo que Deus ele tem trazido pessoas, Deus tem transformado a vida de pessoas, Deus tem feito o seu reino avançar aqui nessa cidade. Deus tem nos abençoado aqui, e eu vejo que Deus ainda tem muitas outras coisas para a gente fazer aqui. Tem trabalho que o Senhor colocou diante de mim para ser realizado aqui. Então por que eu vou sair daqui
para ir para aquela cidade lá? É somente por causa do dinheiro? Se for por causa do dinheiro apenas, eu estou perdido. Porque eu estou optando por um ministério sem honra. Porque eu não estou levando em consideração motivos legítimos. Eu estou olhando somente porque eu posso ganhar. Somente para os meus próprios benefícios. E a questão aqui que eu quero tratar com vocês é a seguinte. Pastor, por que o senhor recusou então? Né? O senhor recusou porque o senhor é uma pessoa espiritual demais, né? Porque o senhor é uma pessoa elevada demais, desapegada das coisas dessa vida. Não. Dependesse do meu coração caído, eu tinha ido, né? Oxe, quem é que não quer um negócio daquele, né? Uma proposta daquela. Eu não tomei essa decisão, irmãos, por causa do temor ao Senhor. Porque eu conheço o Senhor, porque eu sei o que a palavra dele diz, e eu levo a sério o que ele diz. Eu creio no que está aqui. Então o problema é que as oportunidades estão aparecendo para você, e muitas vezes você está tomando as suas decisões sem levar Deus em consideração. Porque às vezes você não conhece o que tem nesse livro, ou não crê no que está aqui. E sabe qual foi a razão, o temor que Deus colocou no meu coração? Que Ele me fez enxergar com muita clareza logo de imediato? Foi o seguinte: aquilo que aparentemente parecia uma grande bênção, se eu optasse por aquilo, sem levar a vontade de Deus em consideração, ia se tornar no final das contas talvez uma grande desgraça para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida daquela igreja, para a vida dessa igreja aqui. Nós temos que levar em consideração a vontade do Senhor. Aparece uma oportunidade para você, que oportunidade de ouro, eu vou ganhar um salário maravilhoso, e eu vou ter que me mudar para outra cidade, e naquela cidade lá a minha empresa, ela vai me dar todo esse plano de carreira aqui, olha que proposta maravilhosa. Aí você não considera, certo, mas e aí? Deus quer você nesse negócio? Como é que vai ficar a tua família? Você vai só ganhar dinheiro, e tua família vai ficar jogada por aí? Como é que vai ficar teu compromisso com o povo de Deus? Tu vai para aquela cidade, tu já olhou se tem pelo menos igreja lá? Se tem pelo menos uma igreja saudável lá, então você toma uma decisão baseada só visando o seu lucro pessoal. Quando chega lá, aquilo que ia ser uma bênção se torna uma desgraça para a sua vida. E quando você menos percebe, você está longe de Deus, está frio, está apático, distante dos caminhos do Senhor, sem comunhão com o povo de Deus, com a vida toda destruída, com a família toda destruída, por causa de uma decisão errada. Porque você buscou o que era melhor para os seus interesses e não o que era melhor da ótica do Senhor. Cuidado! Cuidado, muito cuidado. Segunda coisa que a gente aprende, e essa é a última coisa que eu vou destacar aqui para a gente hoje. Que riquezas você quer juntar na sua casa? Que riquezas você quer juntar na sua casa? Pastor Roque Albuquerque, né, Dr. Roque, tem algumas mensagens aí falando um pouco sobre essa questão financeira. Alguns irmãos, até na minha formatura, ele estava lá e pregou sobre isso, né? E o que ele tem dito, algo muito interessante, é que o ímpio, ele parece prosperar com facilidade. Ele bota a mão e o negócio começa a prosperar, né? Inclusive isso levanta até algum certo clamor do povo de Deus. Você lembra do Salmo de Asaf, Salmo 73, ele diz: Senhor, por que o ímpio prospera e a gente que é crente aqui está tentando fazer a vontade do Senhor e parece que nada acontece? Será que foi inútil que eu lavei as minhas mãos aqui na justiça, né, na pureza? E ele diz que o ímpio prospera e parece fácil para ele, embora às vezes o custo é alto, e no final das contas, se ele se mantém naquela situação de prosperidade financeira, mas sem Deus, o resultado é uma tragédia absoluta. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a palavra do Senhor. Foi isso que Asaf descobriu, né, no Salmo 73. Ele diz: eu fiquei lá questionando isso, chegou um momento que eu quase resvalei os pés, quase que eu caí. Até que eu entrei no templo, e quando eu entrei lá, eu me dei conta de qual é o fim dos ímpios. Agora, o crente, Deus muitas vezes abençoa seu povo, e abençoa seu povo inclusive de maneira, com questões financeiras, faz seu povo prosperar financeiramente. Deus faz isso.
Só que parece que é com mais dificuldade que Deus faz isso com o seu povo. Por quê? E aqui tem uma lição importante para a gente. É porque antes de Deus nos abençoar de qualquer forma, financeiramente, Deus primeiro quer tratar o nosso caráter. Deus primeiro quer forjar em você um caráter de um filho que honra o nome dele. Quer forjar em você o caráter de um justo. Para quê? Para que a riqueza que ele coloca nas tuas mãos venha para abençoar você, abençoar as pessoas ao seu redor, trazer glória ao Senhor, fazer o reino dele avançar e não venha destruir a sua vida. Quantas pessoas têm acumulado riquezas e junto com essa riqueza vem a destruição da sua vida, da sua família. Então Deus quer primeiro trabalhar o teu caráter, para que quando chegar isso daí nas tuas mãos, você saiba o que fazer com ele. Você não transforma a riqueza num Deus para você, mas você saiba que aquela riqueza foi lhe dada para que você abençoe outros, para que você abençoe a obra de Deus, para que você glorifique o nome do Senhor. E não para que você se agarre como se fosse o teu tesouro, como se fosse a tua proteção, e não o Deus que dá a riqueza. Então, primeiramente é isso, Deus quer trabalhar o seu caráter. E Ele quer forjar no nosso coração uma percepção que a nossa maior riqueza, a riqueza que deve ser mais desejada na nossa casa, é a presença do Senhor conosco, Deus conosco. Essa tem sido a minha oração durante muitos anos. Senhor, o Senhor me deu filhos, o Senhor tem me dado filhos. Senhor, eu não peço para os meus filhos que o Senhor dê para eles grandes carreiras, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo outro. Se o Senhor quiser dar, amém. Mas esse não é o meu desejo. O meu maior desejo para os meus filhos é que eles se tornem homens e mulheres de Deus, é que eles sejam teus, ó Senhor, e eles encontrem todo o prazer que eles precisam em Ti. Em Ti. Eu faço aquela oração que aparece nas Escrituras: Senhor, não me dê nem demais, para que assim, tendo muito, eu venha me esquecer do Senhor, venha confiar no meu braço, na minha riqueza. Nem me dê de menos também, Senhor, para que no momento da escassez eu não seja tentado a pecar contra o Senhor, a roubar e assim difamar o nome do Senhor, o meu Deus. A maior riqueza que nós devemos ter é a presença do nosso Deus. E sabe de uma coisa? Se você hoje está em Cristo Jesus, se você foi alcançado, você estava lá na miséria do seu pecado, você não sabia nem quem era Deus, você dava as costas para Deus, você não tinha comunhão com Ele, mas Deus olhou para você, Ele te amou, Ele mandou o Filho dEle para morrer no teu lugar, para te arrancar daquele lamaçal. E você que não merecia que Ele olhasse para você, Ele olhou e disse: Filho, você é meu filho amado. Ele deu o Filho dEle para morrer no meu e no seu lugar naquela cruz, ser despedaçado por mim e por você por causa do meu pecado contra Ele, por causa do seu pecado. Se Deus fez isso por nós, Ele já nos deu a maior de todas as riquezas, e isso deve alimentar nosso coração e satisfazer a nossa alma, porque não importa o que a gente venha a passar aqui, porque Deus nos deu o seu Filho, nos deu a sua riqueza, nós já sabemos para onde estamos indo, nós já sabemos o que há preparado para nós. Portanto, como é que nós podemos olhar para o Filho de Deus entregue por nós, o Filho de Deus que não olhou para os seus próprios interesses, mas se entregou por nós? Como é que a gente pode olhar para isso e continuar visando só interesses materiais, temporais, passageiros, incapazes de nos sacrificar por ninguém, muito menos por Deus? Se Cristo morreu por nós, isso tem que ter transformado a nossa vida. A gente tem que agora entender: Pai, muito obrigado. Obrigado em tudo. Eu não posso murmurar em nada, eu tenho que ser grato em tudo, porque o Senhor já me deu a maior de todas as riquezas, o teu Filho. E se o Senhor me der qualquer outra coisa a mais, isso daí já é bom no Senhor, isso daí é misericórdia, isso daí é graça sobre graça. Me dê apenas um coração que continua firmado no Senhor e disposto a usar qualquer coisa que venha às minhas mãos para a glória do teu nome, para o bem do teu povo, para a edificação da tua igreja. Vamos orar nesse momento, irmãos. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo aqui meditando na Sagrada Escritura, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos.
Nos direciona pela palavra, Senhor. Coloca-a bem guardada dentro do nosso coração, para que nos momentos em que tenhamos de tomar decisões, possamos tomar as melhores decisões, decisões que trazem glória ao Teu nome, que trazem edificação ao Teu povo, que trazem alegria ao Teu coração. Que o nosso compromisso esteja nisso, Senhor, em Te agradar, em fazer a Tua vontade. Dá essa percepção espiritual para os Teus filhos, para que não pequem contra o Senhor, para que não tomem decisões que venham trazer prejuízos para as suas almas, mas que possam continuar perseverando, alegres contigo sempre. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nosso culto está chegando ao fim. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você não esqueça de tirar agora um tempo aí em família para orar uns pelos outros, para buscar ao Senhor, para ter um tempo ainda de comunhão aí, de culto doméstico. Nós não estamos podendo nos reunir como povo de Deus, mas nós podemos pelo menos continuar buscando ao Senhor dentro dos nossos lares. Ore pelos enfermos da nossa igreja em especial e ore para que logo nós possamos estar de novo juntos, reunidos aqui. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima transmissão. Um abraço.